essa ferramenta do Meet. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, né, nosso aulão prático sobre o PPA, transformando o planejamento público. Então, a formação é essencial para gestores e técnicos que desejam impactar, de fato, a administração pública, né, de alguma forma. Então, gostaria de parabenizar vocês que estão aqui, né, à noite, depois do dia intenso, eu imagino, para estar aqui se aprofundando, buscando conhecimento sobre esse tema que é tão importante, principalmente agora, né, onde a gente está vivendo aí o pico, né, do planejamento público com a elaboração do PPA, que é o Plano Plurianual, o plano de médio prazo para os próximos 4 anos. Então, gostaria de pedir a vocês que quem, né, puder ligar a câmera, né, para a gente ficar com esse contato, né? Eu gosto muito desse contato mais genuíno, mais direto. Então, boa noite, Cris, boa noite, Andréia, boa noite, Bia. É muito bom estar aqui nessa noite com vocês, tá, gente? Compartilhando um pouco e aprendendo também, porque sempre que quando a gente compartilha, né, o conhecimento, a gente acaba também levando alguma coisa de volta, né? Agregando de alguma forma. Então, deixa eu passar aqui. Para quem não me conhece, né, meu nome é Bruna Jennifer dos Santos Pereira Martins. Acredito que muitos de vocês já estão me acompanhando há algum tempo, né? Então, eu sou contadora pública de formação pela UNEB, especialista em planejamento e orçamento pela FAMESP. Acho que tem alguém com áudio aberto aqui, deixa eu só dar uma verificada. Só um instante, pessoal. Deixa eu desativar aqui. É a da Cris. Oh, desculpa, eu vou. Pronto, só aqui para a gente continuar no nosso raciocínio. Então, né, eu sou Bruna Jennifer dos Santos Pereira Martins, especialista em planejamento e orçamento público, bacharel, né, formada em ciências contábeis pela UNEB, contadora habilitada pelo CRC, pós-graduada em contabilidade e orçamento público pela FAMESP, extensão e aperfeiçoamento em auditoria do setor público também pela FAMESP, assessora e consultora em contabilidade, planejamento e orçamento público em diversos municípios aqui no estado da Bahia, há mais de 10 anos já na gestão pública. Então, estava lembrando, né, que eu estava fazendo aniversário mês passado de 10 anos já de atuação de carreira. Palestrante e pesquisadora sobre planejamento e orçamento governamental, e eu tenho como missão justamente unir excelência técnica e propósito na gestão pública. E minha trajetória, ela não é só de números também, é sobre clareza e serviço e transformação. Mas, antes de tudo, né, o porquê desse movimento. Como começou tudo isso, né, gente? Na verdade, começou a partir de um incômodo real, então, uma inconformidade. Aconteceu comigo mesmo, né, no início da minha carreira de planejamento e orçamento público, onde eu me via muito sozinha, sem direção, sem apoio técnico, né, na área de contabilidade pública, eu já vejo que tem avançado muito nessa questão, né, de comunidades, de se ajudar mais, só que na área de planejamento e orçamento público, ainda hoje, eu vejo um pouco essa deficiência de profissionais, né, atuando, se destacando na área, ajudando comunidades de planejadores, sendo mais bem recompensados pelos seus trabalhos, né? Porque, gente, dá um trabalho tão grande fazer um planejamento, né? De fato, ali, que seja a realidade do município, que seja factível, e muitas vezes não tem esse reconhecimento. Então, no início da minha carreira, eu sofria muito com isso, então, muito desgaste ali, horas tentando estudar, na verdade, eu tinha que estudar, não tinha outra opção, e executar ao mesmo tempo, ali meio que tudo fazendo sozinha. E tinha os prazos, né? A gente não poderia perder prazos, a gente vai falar sobre isso mais à frente também, mas tudo isso, para mim, que estava entrando, era uma responsabilidade muito grande, né? Que acabou agregando, e eu tive um crescimento, assim, exponencial muito rápido por conta
desse aceleramento que eu tive que ter entre estudar e executar ao mesmo tempo. Claro, né? Você corre mais riscos, a dificuldade ela é aumentada, mas esse movimento, né, que eu venho buscando é justamente para isso, para que o planejamento público ele seja feito da forma que tem que ser, né, dentro da legalidade, com participação, com atuação eficaz ali com, muitas vezes, a gente não tem todas as peças, né, do quebra-cabeça, digamos assim, mas fazer o nosso melhor dentro das condições que a gente tem. Então, eu sempre tive muito isso dentro de mim, né, fazer o melhor com aquilo que eu tenho no momento. Então, é sobre o legado que a gente quer deixar, né, para nossa família, para os nossos filhos, para a gestão, para a cidade, para o município que a gente trabalha. Então, esse movimento começou justamente com esse incômodo pessoal meu, né, de atuação, e vendo todo esse aparato que nós, profissionais, não temos. E muitas vezes, por parte até do próprios órgãos fiscalizadores, os órgãos externos, eles não tinham essa efetividade, né, que está mudando, né, que também vou mostrar mais para vocês, esse papel ele tem mudado ao longo do tempo, e que eu acredito que seja muito positivo, né? Porque se a gente tem uma fiscalização também mais eficaz, um olhar mais criterioso para a questão do planejamento orçamentário, a gente também ganha mais visibilidade, o nosso trabalho também é mais valorizado. Então, isso é que acarretou, né, todo esse movimento, essa busca por um planejamento de fato que seja real e que funcione para os municípios. E por que é urgente falar sobre PPA agora, né? Porque o ciclo já começou e quem não se antecipa acaba repetindo os mesmos erros. Então, eu pretendo que com esse aulão aqui vocês tenham uma visão mais clara sobre o que é esse PPA. Entenda a sua função estratégica no ciclo orçamentário, erros críticos a evitar, né? Então, falhas que comprometem milhões de recursos e prejudicam principalmente a atuação do profissional ali, que por muitas vezes a gente pensa, ninguém vai ver, ninguém vai enxergar esse errinho aqui, ninguém vai calcular quanto foi que eu apliquei aqui de percentual no crescimento desses 4 anos, né? Porque a gente precisa estimar uma receita ao longo dos 4 anos no plano plurianual, então ninguém vai ver. E eu afirmo para vocês, gente, sempre alguém vê, sempre alguém vai detectar esse erro e como é que fica a sua carreira enquanto profissional, né? Então, como é que fica a questão do ente frente aos órgãos fiscalizadores, e a gente vai falar mais sobre isso também mais à frente, e soluções práticas, ferramentas para implementação efetiva. Eu sou um pouco suspeita a falar também sobre essa área, porque eu acabei me apaixonando, né, pelo planejamento e pelo orçamento, e eu acho que a gente também tem que sempre verificar o propósito por trás disso tudo, né, porque se a gente for só executar ali no dia a dia, aquelas tarefas, muitas vezes repetitivas, se você não enxergar para além da caixinha, né, porque a nossa atuação no planejamento e no orçamento público, ela requer se você for um profissional que queira se destacar, ela requer algumas habilidades, então a gente precisa estar atento para várias questões, né? E o que você leva dessa aula vai ser uma maior clareza, uma visão estratégica e uma aplicação prática para você já poder aplicar aí no seu município amanhã mesmo. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá muito rápido? Tá dando para entender? Sim, faz Ótimo. sentido. Então vamos lá. E quais são esses problemas atuais, né? O que está errado com os PPAs nos municípios? Atualmente, né, ainda, os PPAs são tratados como mera formalidade. Então, peças técnicas, eu tenho um prazo para poder entregar e eu preciso entregar, não importa, né, qual é a forma, mas eu preciso entregar essa peça. Copiar e colar dos anos anteriores. Então, esse é um problema, né, crônico aí que a gente percebe, não obstante, municípios aqui no interior da Bahia, né, a gente verificar programas, por exemplo, para reformas de barracas de praia em municípios da Caatinga aqui, né, no semiárido e tudo mais. Então, esse tipo de coisa a gente também não está podendo acontecer mais também, e não tem análise técnica, e também não tem análise técnica e nenhuma escuta real.
Então, se você não entende o que é um programa, o que é um objetivo, o que é um indicador, uma meta, uma iniciativa, um compromisso, você não consegue fazer essa análise, não consegue fazer essa visualização da política pública, né, propriamente dita. E isso vai tudo ser entrelaçado para que essas peças elas se coadunem, né? Então, PPA, LDO, LOA. Essa análise técnica ela é fundamental para que você enxergue o propósito também por trás da sua atividade, do seu trabalho e conseguir um impacto real na sua atuação. E a escuta real, né, da população, a escuta de quem está na linha de frente ali das políticas públicas, ela também é um problema que muitas vezes, né, os gestores, as pessoas, né, secretários, à frente da elaboração desse plano, os próprios planejadores, técnicos, contadores, que muitas vezes esse plano fica nas costas, né, do contador público, pelo fato do contador ali entender um pouco de números e tudo mais, e mais uma vez eu falo, né, independente se você é contador da área pública, inclusive, gente, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat para eu poder conhecer um pouco mais de vocês também, o nome de vocês, a cidade e a área que vocês atuam, né, cargo, função, para a gente poder ter uma interação aqui melhor também. Então, muitas vezes esse papel fica a cargo de uma pessoa só, ou do contador público, né? Geralmente ali na área de contabilidade mesmo. E eu digo que é muito difícil você fazer um plano tão denso e complexo como esse com apenas um ator. Então, independente de qualquer coisa, não peguem essa função somente para vocês. Então, tenha consciência na questão da responsabilização, e a gente vai falar isso mais à frente também, de poder nomear os setores, poder nomear quem é o responsável ali por cada política, pela construção de cada programa. Bruna, no meu município é muito difícil. Eu vou dar algumas técnicas aqui também para vocês poderem movimentar, mobilizar questão de gestor, secretariado, até porque hoje as coisas mudaram muito, gente, tá? Eu tenho visto, né, de 4 anos, praticamente, de 4 anos para cá, uma mudança, assim, bastante drástica, principalmente na questão da velocidade das informações. Então, as informações, elas estão ocorrendo de uma forma muito rápida, né, seja pelas mídias, redes sociais, a questão de acesso à informação também, e isso tem preocupado, né, alguns gestores, alguns secretários, com a questão da preservação da sua imagem e tudo mais, e tudo isso acaba sendo um risco, né? Se você faz um PPA sem uma análise técnica, sem uma escuta real, a chance disso virar um problema lá na frente é muito maior. E como consequências, né, a gente tem perdas de recursos, ineficiência na capacitação e aplicação. Como um exemplo, né, da falta de planejamento, inviabiliza a questão de políticas públicas. O que não está no PPA não pode ser executado. Então, eu tenho um caso real, né, de uma prefeitura, por exemplo, que a gente acompanha, e que eles conseguiram a questão de um recurso no momento ali de elaborar, de discutir as políticas públicas, no momento de elaboração do PPA. Então, muitas vezes o município, né, até na nossa vida é difícil fazer planejamento. Imagine na questão de uma complexidade de um município, né, gente? E eu não estou aqui para meramente vender ilusão, vender sonhos para vocês de que tem uma solução mágica para a gente resolver, né, o problema do planejamento e do orçamento no município. Porque aqui é um aulão, né, com um objetivo prático para quem realmente quer colocar a mão na massa. Então, a gente precisa, muitas vezes, pensar um pouco além, né, pensar um pouco fora da caixa para poder ir um pouco mais além. Então, esse grupo, né, conseguiu, no momento do plano ali, viabilizando ideias, conectando com algumas pessoas chaves, a questão de recursos internacionais, né, com Portugal, para poder viabilizar uma política de educação. Então, muitas vezes não precisa muito, né? Muitas vezes é só você pensar ali um pouco além. E isso é muito importante. A gente também tem a questão da descontinuidade, então, ações fragmentadas, sem visões integradas da gestão, desconexão com a execução. Então, se a gente tem uma desconexão com a execução, eu não consigo visualizar o resultado ali de fato da minha política pública. Então, ela acaba se perdendo ali, eu não consigo também fazer essa mensuração. O baixo impacto,
né, políticas públicas sem resultados efetivos, a gente não consegue justamente medir ou enxergar se de fato algo que foi planejado está sendo executado. Isso causa uma frustração muito grande, tanto na população quanto na equipe. Porque um dos maiores desafios que eu vejo também nessa questão de planejar e executar é justamente a conscientização, né, então, das pessoas. Muitas vezes na campanha, né, porque tudo começa com política e não tem como a gente fugir disso. E o PPA, além dele ser uma peça técnica, né, ele também é uma peça política, né, começa com política lá na campanha, então o prefeito, ele faz ali quais vão ser, né, as suas metas, o que ele pretende executar durante o seu mandato. Então, com isso, a gente parte para a construção desse plano. Então, se a gente, o gestor diz lá na campanha, né, que vai fazer, que vai acontecer, e quando chega para executar, a realidade financeira é outra totalmente diferente. Então, muitas vezes eu acredito que falta, né, esse olhar, essa realidade, porque as pessoas, elas só fazem aquilo que convém muitas vezes a elas, né? Então, muitas vezes, se o gestor ali não tem um intuito, ou se ele não vê algum embargo, né, que vá muitas vezes ali doer no seu bolso, muitas vezes a inexigibilidade, aí ele acaba não acatando. Mas é enxergar, né, a realidade, porque o PPA, ele tem que ser um plano, né, o nosso mundo dos sonhos, mas dentro da nossa realidade, porque senão só vira um amontoado de papel ali que não serve para nada. Então, se a gente não segue, né, os passos de um PPA correto, ideal, a gente também acaba tendo um retrabalho, porque esse PPA feito sem a clareza mínima acaba tendo vai para a Câmara, né? E essa Câmara devolve esse projeto de lei cheio de emendas e correções, e o tribunal também pede esclarecimentos e ajustes. Então, é muito importante que você verifique durante todo esse processo se você está seguindo, né, tudo ali que a legalidade fala, os mínimos legais, pelo menos, para que não tenha problemas de retrabalho, porque esse plano ele vai para a Câmara lá desce pau no plano, volta para poder corrigir, volta para poder emendar. Então, se você faz um plano onde você segue os passos corretos desde o início, você acaba sanando essa questão do retrabalho. A questão política, né, acaba sendo também uma consequência, porque um PPA que não consegue comprovar, por exemplo, a mínima participação popular, né, tem um exemplo de alguns municípios que eu vi ultimamente também, né, onde questões políticas, então questões de leis orçamentárias, muitas vezes com erros ali, a oposição pega aquilo ali, já faz o amontoado, já publica, né, em questões de sites, e já faz uma reviravolta ali na vida do gestor, da sua equipe, e isso é muito ruim para a sua imagem, né? Porque muitas vezes realmente tem um fundamento ali de um erro técnico, né? No PPA, por exemplo, não teve participação popular, né? A oposição de posse de uma informação dessa joga na mídia. Como é que fica a posição da gestão da sua equipe perante a população perante o cidadão? Então, a vida da gestão ali acaba virando um inferno mesmo, com tudo isso que poderia ter sido evitado desde o início. Como consequências, né, eu falo também por conta própria, que eu vivi isso na pele, a sobrecarga, porque a equipe não consegue entender quais são as prioridades, nem como fazer, de fato, da forma correta, gerando muita sobrecarga ali no período de elaboração dessa peça, que muitas vezes costuma ser curto, né? Porque é tanto trabalho para poder fazer ali, que fica a cargo da equipe, fora isso, a grande maioria dos nossos municípios, né, do Brasil, são municípios de pequeno porte, então são equipes reduzidas, a gente também, muitas vezes, esse trabalho fica a cargo ali da assessoria contábil, o que também é errado ficar totalmente a cargo de uma assessoria contábil, porque ela não conhece a realidade dos municípios. Então, é você, né, tomar posse ali da liderança desse processo para poder consolidar essa peça e entregar uma peça de qualidade para o legislativo. As dificuldades com prazo também, porque muita gente não sabe, mas a não entrega no prazo do PPA pode ser considerado um ato de improbidade administrativa e um crime de responsabilidade com sanções que podem incluir multas, suspensões de direitos políticos e outras penalidades previstas em lei. Então, não entregar
o PPA ou alguma peça de planejamento é um crime de responsabilidade com sanções aí aplicáveis, como a perda, né, dos direitos políticos, por exemplo. Já. Tá aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tá muito rápido? Tá dando para entender? Tudo bem aí, né, meninas? Vamos lá. Mas o que é esse PPA na prática, né? O plano plurianual, mais nada do que é a previsão, mais do que uma previsão, ele é uma decisão estratégica. Então, o que acontece que eu vejo muito também na realidade dos municípios? Eu vejo o pessoal colocar o plano plurianual não como uma peça estratégica, como de fato ela é. Né? Lá na legislação fala que o PPA é uma peça estratégica, deve conter visão, né, visão de governo, visão de futuro e tudo mais. Só que o pessoal muitas vezes confunde o PPA com um orçamento, um grande orçamento para 4 anos. Então, pega as metas ali do orçamento, né, os projetos, atividades, e coloca como se fosse um grande orçamento ali dividido para os próximos 4 anos. E o PPA não é para ser feito dessa forma. O PPA é para ser uma peça estratégica, né, com visão de futuro, com objetivos, programas estratégicos a partir de análise de problemas reais, e para isso a gente utiliza várias ferramentas também, que eu vou falar com vocês mais à frente, e define as prioridades para os próximos 4 anos. Então, tudo que for acontecer de investimento, né, despesas de investimento, aquelas para mais de um ano, para mais de um exercício, e outras decorrentes dessas despesas devem estar contidas no PPA, senão não podem acontecer. Então, baseia a LDO e a LOA, porque não tem como a gente falar, né, de PPA sem falar de LDO, sem falar de LOA. Então, o PPA é o nosso mundo ali dos sonhos, dentro da nossa realidade. A LDO vai fazer principalmente os recortes, né? A LDO é uma lei também que eu acho assim, uma lei de direito financeiro muito completa, e ela vai também falar de várias coisas, e uma das principais dessa é a questão das metas prioritárias. Então, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Recentemente, eu quis fazer a compra, né, de um carro, então, para eu poder fazer a compra de um carro, eu tive que priorizar essa compra e deixar outras prioridades, talvez aí para o próximo ano. Na gestão pública é a mesma coisa, então a LDO vai fazer esses recortes. Então, é prioridade agora o quê? Né? Então, tudo isso também é muito importante, pessoal, a linguagem, a forma como você fala, né, com as pessoas que tomam decisões, porque isso é muito importante. Então, vai ser prioridade o quê? A construção da bairro A ou a construção da quadra de esportes no bairro B. Né? E a LOA? A LOA já são os recursos financeiros, né, orçamentários ali muito bem alocados. Então, quanto é que vai para a saúde, quanto é que eu vou gastar com a educação, quanto é que eu vou gastar com segurança pública, tudo isso já muito amarrado desde lá do planejamento, porque eu preciso fazer a distribuição da fatia do bolo. Né? Então, quando a gente vai fazer a construção do PPA, muitas vezes a gente escuta de algumas secretarias: meu problema é que eu não tenho dinheiro. Então, municípios de pequeno porte que funcionam, né, que sobrevivem ali muitas vezes na questão dos recursos de transferências da União e do Estado, tem essa dificuldade na questão de fazer os investimentos. Então, separa 25% para a educação, 15% para a saúde, geralmente 5% ali para o social, mas eles acabam sempre investindo um pouco mais, e não sobra muito, né? Ainda tem que fazer o pagamento da dívida, a questão do PIS, do pagamento do PASEP. Então, quando vai fazer essa separação, acaba não sobrando tantos recursos para poder investir. E aí é que a gente tem que pensar em algumas estratégias, né, para poder subsidiar as metas que o PPA estão elencando. Então, o PPA ele articula visão, meta e orçamento, né? Estratégia, tático e operacional. Sem o PPA bem construído, a LDO perde a direção e a LOA fica totalmente sem sentido, porque a gente não consegue executar as políticas públicas ali desde o PPA, com as priorizações na LDO e a sua execução de fato na lei orçamentária anual.
Então, o PPA é o nosso mapa da gestão pública e que deve ser orientado para, de fato, executar essas políticas da melhor qualidade que a gente puder, né? Mais uma vez, como eu falei, a realidade dos municípios de pequeno porte não é a realidade dos grandes centros, né? Das grandes capitais, que têm equipes ali especializadas, que têm sistemas integrados, né, de planejamento e orçamento com todas as outras áreas da gestão pública. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência da aplicabilidade, do que é esse PPA, de fato, na prática. Deixa eu ver aqui. Alguém quer participar dessa chamada? Deixa eu ver aqui, gente, como é que autoriza. Só um instantinho. Conseguido. Essa autorização não. Vamos lá, começar a abrir aqui para dar continuidade. O ciclo orçamentário, né? Então, a gente tem aí o PPA, que define diretrizes e metas para os 4 anos. Então, quem estuda aí para concurso, né, na área de orçamento, planejamento, já ouviu falar que o PPA ele tem o dom, né? Tem um dom porque ele define diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos. Então, já fica aí na cabeça de vocês que o PPA ele tem um dom. A LDO, ela estabelece as metas prioritárias anual. Então, a Lei de Direito Financeiro completa, que vai falar sobre a questão da gestão fiscal, resultado primário, nominal, todas as metas que o município ele pretende ali alcançar. A LOA, que é a execução financeira do planejamento propriamente dito. E fora isso, a gente precisa ter a avaliação, que é o monitoramento e ajustes necessários. Eu acho que esse ponto é fundamental e que ainda é precário, né, quando a gente vai para a realidade da grande maioria dos nossos municípios, onde o PPA ele é elaborado muitas vezes até por uma boa vontade, né, com um trabalho ali bem feito dentro das suas condições, da sua realidade, só que quando passa o período, né, o PPA é encaminhado ao legislativo, é aprovado, é publicado, ninguém mais fala em PPA. Então, o PPA vira uma peça de gaveta, quando, na verdade, deveria estar ali em cima da mesa de cada secretaria, orientando as suas ações, né, para verificar se, de fato, aquilo que ele desenhou lá, né, há 2 anos atrás, ele está sendo executado em consonância com todos os planos da gestão, porque o PPA ele é um plano de gestão amplo, mas deve estar integrado com os planos do município, como, por exemplo, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Educação, Plano de Assistência Social, e existem, né, formas para a gente fazer essa integração da forma mais prática possível e com a melhor visualização dessa integração, e isso é uma cobrança, inclusive, que o Tribunal de Contas aqui do Estado da Bahia tem batido muito, a integração dos planos municipais de educação, dos planos de assistência voltada para criança e adolescente, né, que aí são políticas transversais executadas dentro do PPA, e também a questão de avaliar, né? Recentemente, o Tribunal de Contas publicou até uma cartilha de elaboração, e onde ele fala, né, que o plano ele deve ser monitorado, inclusive sugerindo que no próprio PPA se tenha artigos definindo como é que vai se dar essa avaliação, né, ali com o nome de responsáveis e tudo mais. Isso é muito importante, pessoal, porque para que o plano de fato ele ganhe vida, é necessário fazer essa avaliação pelo menos anualmente. Então, no governo do estado, a gente já tem essa avaliação do PPA, no governo federal é publicada anualmente também essa avaliação do PPA, e a nível municipal, a gente ainda tem essa dificuldade, que eu acredito que a partir de agora
vai ser mais intensa essa cobrança, né? A gente já tem a questão dos questionários do IEGM, que é anualmente disponibilizado para que as prefeituras respondam, inclusive na parte de planejamento orçamentário, que saiu um estudo, salvo engano, do Tribunal de Contas de São Paulo, foi a pior nota, né, dos questionários aplicados no Estado, foi a questão do planejamento orçamentário. Então, já que isso é uma deficiência, eu acredito que eles vão pegar mais no pé com relação ao planejamento orçamentário e também por outras questões, né, que eu vou falar com vocês mais à frente também. E os erros mais comuns que eu tenho visto no PPA, nos PPAs, né, é a questão do copiar planos anteriores sem análise. Ah, Bruna, eu tenho que inventar a roda, eu tenho que começar um plano do zero? Não, né, gente? A gente parte de um princípio, né, como eu falei, a gente parte do plano de governo, a gente parte da análise do PPA anterior, só que aí é necessário fazer essa análise, né, da realidade, o que funcionou, o que não funcionou, trazendo ali dentro para sua realidade, da sua realidade, porque 4 anos se passaram, e 4 anos, digamos assim, de um avanço, né, tanto tecnológico, de informação muito grande. Então, esse plano de 4 anos, ele não funciona mais hoje, né, com certeza. Então, ter essa análise, Bruna, mas teve uma política pública que funcionou no meu município vizinho, eu posso tentar aplicar aqui? Pode sim, mas dentro da sua realidade. A falta de diagnóstico com dados, então, muitas vezes, não ir atrás desse diagnóstico, né, dessa base de dados que é indispensável na construção desse plano. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat também. Boa noite, pessoal que está entrando também. Está com a gente aqui. A falta, né, desse diagnóstico, dessa base de dados, é muito importante. Então, fazer um diagnóstico da realidade, quais são os problemas, o que é necessário diante da realidade do município hoje. A participação social apenas de forma não integrada, né, não participativa de fato, mas apenas para uma formalidade que não serve para nada na prática, então isso é um erro também, porque o PPA, além de ser uma peça técnica, ela é uma peça política, então serve para poder também ser o slogan, né, ali da campanha do gestor, então poder analisar o que ele fez, o que ele não fez, o que a secretaria pode implementar. Boa noite, Cleiton. Seja muito bem-vindo. A desconexão com a LDO e a LOA. Então, isso também é um fato, né, gritante, onde a gente não consegue enxergar essa conexão entre as peças de planejamento, metas muitas vezes genéricas e não monitoráveis, então eu tenho metas muito amplas, muito genéricas, e que eu não consigo mensurar ali, né, então vou querer fazer algo em 100%, sim, mas como é que destrincha essa meta, né, em ações factíveis, em ações, iniciativas, isso é muito importante. A questão da linguagem técnica inacessível, que a gente não consegue enxergar com clareza. Claro que o PPL é uma peça técnica também, só que a gente tem que avançar para a questão de uma linguagem mais acessível. A questão dos balanços anuais, por exemplo, né, do governo do estado, já tem avançado nessa questão. O próprio planejamento do governo federal, ele tem avançado nessa linguagem mais acessível, uma maior clareza, só que na base dos municípios a gente ainda tem essa dificuldade, uma ausência de indicadores reais, então, muitas vezes são indicadores muito genéricos que são postos lá no plano plurianual. A incompatibilidade financeira, como eu falei, isso uma questão também muito gritante, né? Porque o gestor, ele faz várias promessas que quando vem para dentro da realidade financeira é muito diferente. Então, fazer ele enxergar, fazer a gestão enxergar que a gente tem que priorizar algumas ações, não dá para fazer tudo, e que se eu colocar tudo nesse plano, fica parecendo que eu não fiz nada, é muito importante, é uma dificuldade, assim, que, pessoalmente, eu vejo ser uma das maiores.
e o desalinhamento com os programas. Então, eu tenho programas que, na verdade, não conseguem me entregar resultados, eu não consigo mensurar resultados, e equipe sem formação adequada. Então, infelizmente, na grande realidade dos nossos municípios, a equipe ela não tem esclarecimento de nada, né? Tem a questão ainda de muitas indicações, né, de que não tem a qualificação técnica, muitas vezes, ali, para poder exercer algumas pastas que são essenciais dentro do planejamento e orçamento público, mas que é necessário que você que esteja à frente também tenha, né, essa sensibilidade para fazer com que o outro ele entenda ali o mínimo possível que ele precisa para poder formar, por exemplo, um programa. Então, isso também é um erro que eu tenho visto muito grande. Então, diante, né, da falta desses erros, falando da falta de diagnóstico com dados, sem um diagnóstico técnico atualizado, o PPA já nasce ali cego. Então, não tem como eu saber onde eu quero ir se eu não sei nem onde é que eu estou. Então, quando o planejamento não parte da realidade, vira apenas ali um papel decorativo, apenas um plano de gaveta, onde não tem impacto em nada, onde o profissional que realiza aquele plano acaba ficando frustrado também, né? A gente vai falar mais sobre isso, e é a questão de você realmente ter essa clareza, né, do diagnóstico. Mas como é que resolve, né, na prática? Então, eu preciso levantar dados atualizados, por secretaria, por setor. Então, eu preciso ir atrás desses dados, eu preciso sensibilizar as pessoas que precisam me passar esses dados. A análise de políticas existentes, então, avaliar a efetividade das políticas que já existem. Então, em um curso ultimamente, né, eu vi que é necessário ter coragem, muitas vezes, para você abandonar aquilo que não funciona mais e partir para algo novo que é muito mais promissor. E na gestão pública a gente lidar muito com essa questão, né, de que sempre foi feito assim, ninguém vai ver, não tem o poder de decisão, mas é necessário fazer essa análise de políticas, né, de uma forma mais efetiva, dentro das condições que você tem, né, até onde você pode fazer da melhor forma. Então, a escuta técnica também é importante, mais indicadores. Então, preciso da participação qualificada. Quem é que pode me passar esse indicador da saúde? É o secretário, é o coordenador da atenção básica, é o coordenador da média e alta complexidade, da vigilância, né? Então, é o meu coordenador pedagógico. Então, tudo isso é muito importante para que eu possa ter peças mais realistas, mais dentro da realidade, que é o que tem sido cobrado, que vai ser cobrado a partir de agora. Então, também das ferramentas, né, que a gente utiliza na questão desse diagnóstico é a árvore de problemas e soluções. É uma metodologia eficaz para diagnóstico estruturado, identificando causas, efeitos e possíveis intervenções. Então, uma das ferramentas, né, existem várias outras, mas quando a gente trabalha com a árvore de problema, a gente consegue identificar muitas vezes que a causa é algo, né, que a gente não imaginava, e que se a gente tratar ali na raiz do problema, vai ser muito mais eficaz, eu consigo economizar recursos públicos, eu consigo ter um impacto mais significativo na gestão. Deixa eu ver aqui se tem me fala. Aceitar aqui. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Então, dando continuidade, a árvore de problemas ela vai servir justamente para isso, né? Então, existe um caso, por exemplo, de um município que a gente acompanha, e daí, verificando nessa questão da causa, efeito, a Secretaria de, de Saúde estava com alta demanda na questão de aparelhos respiratórios, porque determinada região tinha um pessoal que estava com muitos problemas respiratórios, né? Então, aumenta equipamentos, aumenta muitas vezes ali leitos para poder atender esse pessoal.
Só que quando foi se verificar na raiz do problema, esse pessoal estava numa localidade onde recentemente haviam muitas indústrias, né, e o bairro não era calçado, então muitos caminhões passavam ali, né, com poeira, questões de questões químicas, né, poluentes no ar. Então, muitas vezes falta, né, um estudo para poder visualizar. Só verificar aqui. Para poder visualizar ali o que de fato está causando o problema na gestão pública, né? E muitas vezes as pessoas não têm esse interesse, nem esse costume, né, de sentar para, não, vamos analisar aqui, vamos mandar uma equipe, vamos verificar. Então, tudo isso é muito importante. Quando a gente para fazer esse planejamento, né, no plano plurianual, a gente acaba percebendo várias nuances que antigamente não se tinha essa visão, né? Como se o plano, a gestão realmente estivesse cega para algumas questões. E como é que eu faço diferente? Né? Então, eu faço esse diagnóstico com dados reais, levantamento sistemático desses indicadores, né? Então, mais uma vez, fazendo o meu melhor dentro das condições que eu tenho, porque muitas vezes eu não tenho acesso a todos os indicadores, né? Se eu estou ali à frente desse plano, mais uma vez, não tomando toda essa responsabilidade para uma única pessoa, porque o plano plurianual não consegue se fazer uma peça realmente de qualidade simplesmente com uma pessoa, mas dentro daquela possibilidade, né, diagnósticos reais, escuta qualificada, metodologias efetivas de participação. Então, tenho que mobilizar o meu público, e muitas vezes também, que eu vejo muito que acontece, a gente até faz uma escuta, né, coloca um questionário, faz uma audiência ali na Câmara, só que o seu João, que é lá da barraca na feira, ele vai, né, ali para a audiência, dá sua sugestão, o pessoal da equipe ali anota, ou ele mesmo anota num papelzinho e tudo mais, só que daí essa sugestão vai para a gestão, né, e daí ninguém sabe mais o que aconteceu. O seu João não sabe se a sugestão dele foi acatada, se não foi, muitas vezes não é de fato, né? Porque o pessoal também costuma muitas vezes dar uma viajada e tudo mais, então por isso a importância da capacitação, falar o intuito, né, nas audiências públicas, o que é, esclarecer ali o mínimo possível, e a gestão ela não dá essa devolutiva para o cidadão, isso acaba desmotivando essa participação. Então, é importante, né, fazer uma devolutiva, publicar, porque tais e tais metas foram priorizadas e essa agora não. Então, fazer essas notas explicativas que a gente já tem nos nossos balanços, só que é necessário também trazer para o planejamento público, porque muitas vezes a gente não tem essa clareza, e é necessário para poder incentivar essa participação. Por que eu, enquanto jovem do município, eu vou querer participar de uma audiência pública, né? Eu vou querer por quê? E qual o impacto e o resultado que eu vou ter com isso, entende? Então, é muito mais do que meramente formalidade, é ter resultado nessa escuta. Eu sei, mais uma vez, que muitas vezes o pessoal responsável ali pelo planejamento tem muita coisa para poder executar. Então, mais uma vez, delegar, né, responsáveis para poder fazer esse papel da devolutiva, de tomada de decisão, que não pode ser feita simplesmente por um técnico, por um planejador, ou por uma pessoa que esteja ali à frente. O alinhamento estratégico, né, que é a conexão com a capacidade de execução. Então, muitas vezes a gente executa, né, o gestor falando que vai fazer várias e várias coisas dentro de quatro anos, né, ou até dentro de um ano, quando a gente vai sentar ali para poder fazer o orçamento. Só que o problema não é sonhar, né? A gente deve sim sonhar, mas sonhar dentro ali da nossa realidade. Então, o que dá para fazer que vai ter um impacto muito significativo? Então, muitas vezes nem precisa de muito, mas vai ter uma política pública ali muito bem aplicada. E eu gosto muito do exemplo de um município também, né, do pessoal da terceira idade, que estava tendo uma demanda muito alta também desse pessoal da terceira idade nos postos de saúde, né? A procura ali de medicamentos para dores de cabeça, para qualquer dor, esse público, ele iria diretamente ali para o PSF. Então, o gestor muito inteligente, né, sacou a ideia e fez um clube, na verdade já existia um clube, fez uma reforma, contratou
um educador físico colocou ali uma caixinha de som e ofereceu a hidroginástica para o pessoal da terceira idade fazer, se eu não me engano, 3 vezes por semana. E daí foi uma economia assim, muito grande na questão de medicamentos, de atendimentos para esse pessoal, porque eles iam para a hidroginástica, além de fortalecer ali seus músculos, né, os ossos e todos os benefícios que a hidroginástica tem. Esse pessoal, ele tinha ali um lazer, ele encontrava seus amigos e, ao mesmo tempo, ali já batia um papo. Então, são políticas públicas eficazes e que, querendo ou não, marca, porque entra gestor, sai gestor, e quem quiser que vá mexer na piscina lá, na hidroginástica do pessoal da terceira idade. Então, são políticas públicas que realmente têm um impacto significativo e que, se a gente ampliar nossa visão, né, um pouco mais, a gente consegue executar de uma forma muito melhor. Faz sentido para vocês até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Mais um golinho de água. Fiquem comigo. Então, qual é o papel do planejador? Feito, sim, perfeitamente. Obrigada, Cleiton. Vamos lá. O papel do planejador. Então, o papel do planejador é justamente traduzir o técnico para o político. Então, não tem como a gente falar somente de técnica. Então, é necessário ter esse jogo de cintura, né? Incrementar, entrelaçar esses dois viés, porque o PPA, ele é técnico, mas ele também é político, porque tudo na gestão pública acaba envolvendo política. Começa com política, depois vem o planejamento, depois vem a execução, controle, avaliação e tudo mais. Então, ele é o guardião da metodologia. Então, o planejador, ele tem que entender a metodologia para poder defender ela. Se você entende uma coisa, fica muito mais fácil você defender a sua metodologia, né? Por que aplicar essa metodologia no plano? Tem que ser articulador entre os setores, então tem que mobilizar, tem que articular, tem que responsabilizar esses atores dentro do PPA, e o formador da equipe, porque é necessário uma equipe, um grupo de trabalho para a execução desse plano, para que ele seja um plano real, factível, da forma como deve ser dentro da legalidade. E os órgãos de controle externo, né, gente, como eu falei, estão cada vez mais exigentes. Então, cada vez mais exigentes. Né? Tribunais de contas estão começando a auditar processos de elaboração do PPA. Então, recentemente, né, se teve municípios que foram sorteados, né, dentro de uma amostragem ali para serem auditados dentro do processo de elaboração do PPA. Se eu não me engano, em 2 estados já está acontecendo isso, né? E para acontecer, né, aqui na Bahia, ou para se expandir para o restante, né, dos municípios, não custa nada. Então, a gente tem que se antecipar com relação a essas obrigatoriedades. Então, eles cobraram na auditoria, né, a questão da legalidade, indicadores, metas, compromissos, iniciativas, participação popular, tudo aquilo que é obrigatório. Então, justamente com a responsabilização, né, dentro ali da legalidade também, a maior responsabilização desses atores, gestores, secretários e tudo mais, eu vejo isso como algo positivo, porque acaba valorizando o nosso trabalho também, porque é um trabalho técnico, né, político, ali não deixa de ser também, mas acaba reforçando essa importância, porque dá um trabalho, né, gente, a gente fazer um trabalho da forma que deve ser, um trabalho que realmente reflita ali a realidade do município. Então, os tribunais tendem a estar auditando essas peças com a maior efetividade. E hoje, né, gente, a tecnologia está aí, ferramentas como a própria inteligência artificial. Então, antigamente era muito mais difícil, né, um auditor pegar essas peças para poder auditar. Hoje ele consegue auditar uma maior quantidade com maior facilidade. Então, não se assustem, né, caso a gente veja com maior frequência essa questão de auditores sobre as peças de planejamento. A responsabilização dos gestores, então, obviamente, a gente tem uma maior
exigência, a gente tem também uma maior responsabilização, através de multas, de sanções, como a própria inexigibilidade, né, onde ali a cassação dos direitos políticos, a maior transparência e acesso público. Então, hoje também a questão das mídias oficiais está muito mais fácil, essa questão do acesso e a comunidade, o cidadão, ele tem uma maior facilidade em acessar esses dados, então, essa maior transparência, esse controle, principalmente também de controle de conselhos e tudo mais, né, a própria legislação, ela obriga que essas peças, que a peça do plano plurianual passe pela avaliação e aprovação dos conselhos municipais de saúde, educação e tudo mais. Então, é muito importante estar atento e se antecipando com relação a esses pontos, né, que são críticos dentro das peças que a gente observa e que, na realidade de hoje, não dá mais para a gente aceitar, né? Então, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Então, como exemplos, né, reais. Por experiência, quando o PPA ele funciona de verdade, se tem ali um reconhecimento técnico dentro e fora da gestão. Então, maior fluxo nos trabalhos, porque você acaba desenvolvendo o seu trabalho de uma forma mais antecipada, né? E você não vive ali o tempo todo apagando incêndio. Então, você faz um planejamento mais estruturado para poder trabalhar de uma melhor forma aí nos próximos anos, uma maior autonomia e escuta por parte da gestão, então você acaba ganhando uma maior voz também, um posicionamento estratégico junto aos órgãos de controle, a contribuição real para a entrega de resultados à população, e claro, né, gente, o senso de orgulho e valor por ver o planejamento sair do papel. Então, imagine você, né, ter um trabalho danado nesse período e você sente o orgulho de ver o seu trabalho ali sendo ganhando vida, ganhando um reconhecimento, né, por de fato envolver todas as questões que devem envolver no plano plurianual. Então, eu acho que para além, né, das nossas tarefas, a gente tem que ter muito em mente essa questão do nosso propósito, né, o porquê fazer e o legado que a gente quer deixar para as próximas gerações, porque sempre foi feito assim, ninguém vai ver, então isso não tem como mais. Né? Então, é o legado que a gente quer deixar para o nosso município, para os nossos filhos, e uma hora ou outra alguém percebe e você acaba sendo recompensado por isso. Né? Eu falo por questões próprias também. Então, onde o PPA vira só papel, que são planos copiados, metas genéricas, sem diagnóstico, a gente tem um retrabalho muito grande para poder remendar esse plano aí no decorrer dos anos, né? Então, já começa desde a ida para a Câmara, já vem cheio de emendas, já vem cheio de correções. Aí vem o tribunal, faz auditoria, pede justificativas, pede correções na própria execução, e tem um que está o tempo inteiro mexendo para poder adequar esse plano. Então, é um retrabalho muito grande e complexo, né? Porque eu tenho que estar também pedindo à Câmara para poder fazer essas modificações, e uma sobrecarga muito grande. Então, se eu não entendo o papel, de fato, do plano plurianual, qual é seu objetivo estratégico, sua visão de futuro, sua visão estratégica, eu acabo também ficando ali sobrecarregado, frustrado, porque eu sou apenas um executor, ali executando sem clareza, a estagnação, porque eu acabo ficando frustrado, né? Eu não vislumbro alcances, a não ser que eu queira ali mudar de função, né? Mudar de profissão, mas dentro da minha profissão eu fico ali estagnado porque eu não consigo vislumbrar outros alcances. A perda de recursos, né? Porque muitas vezes também, se não está no PPA, eu não consigo executar, então questão de emendas, né, parlamentares, questão de próprios programas, como o exemplo que eu citei, né, de recursos internacionais. Eu preciso também verificar questões como parcerias público-privadas, questão de municípios que possuem previdência, regime de previdência próprio, já nesse momento do plano plurianual. Os prazos, né? Então, eu acabo perdendo, tendo muita dificuldade com o prazo, né? Ficando ali muito apertado. E ali o nosso coração palpita, porque eu já falei sobre as consequências disso, né? Então, se eu não mando em tempo hábil plano para a Câmara, eu tenho sanções graves, inclusive. Viver apagando incêndio. Então, quem não apenas faz esse plano plurianual
para poder ele cumprir apenas um prazo de maneira formal, ele acaba apagando incêndio o tempo inteiro também. Então, essa é a diferença e o grande nuance entre um PPA dentro da realidade e um PPA que é só feito para cumprir prazo. E o que você viu até aqui, né, que todo um iceberg que a gente tem por parte dessa elaboração desse plano plurianual. Vocês estão aqui comigo ainda? Deixa eu ver o pessoal no chat. Exatamente. Então, agora que você viu tudo isso, né, que é apenas uma parte, você sabe que o PPA não é um documento para cumprir prazo, né? Ele é entrega de estratégia para uma gestão mais eficaz, capaz de transformar prioridades em resultados reais. Então, imagine dominar as estratégias e ferramentas do PPA de uma forma, né, segura, onde você consegue vislumbrar e conectar esse impacto real que esse plano deve ter, né, como ele deve funcionar. Então, imagine agora você como seria a sua rotina se você pudesse atuar com clareza no planejamento. Então, de uma forma segura, né, onde você atua com mais leveza e consegue verificar a execução dessas metas de uma forma mais significativa, a execução do seu trabalho de uma forma mais vislumbrada. Então, sabendo qual o caminho a seguir, né, direção, com papéis de trabalhos confiáveis e dentro da legalidade, com as práticas ao vivo, direto ao ponto, né, mostrando como e o que você deve fazer, checklist, em mais linha do tempo do período em que você se encontra agora, mais plantão para tirar dúvidas sobre o seu PPA, tendo a segurança de que está fazendo tudo correto, né, que é o mais importante, tudo dentro da legalidade e com segurança, aquela segurança que você precisa para executar, né, dentro da legalidade e dentre as suas demandas que você já tem no dia a dia. Então, pensando nisso, pessoal, né, eu preparei esse mini curso, né, que é o PPA na prática, direto ao ponto, com aplicação real para quem atua na gestão, né, no período em que estamos agora, já aí na reta final para alguns municípios, a grande maioria entrega seu plano agora no dia 30 de agosto. Então, com conteúdo completo, com metodologias, ferramentas e modelos prontos, a aplicação imediata do diagnóstico e implementação. Então, tem municípios que aplicam um pouquinho depois, né? São obrigados a mandar o seu plano um pouquinho mais depois, lá para setembro, tem planos até outubro. E o acompanhamento, que é o plantão de dúvidas ao vivo para os 10 primeiros inscritos. Então, encontro em agosto ainda. Então, para quem é esse mini curso? Né? Técnicos de planejamento, secretários, coordenadores, gestores públicos, consultores e assessores municipais, porque você consegue implementar já de forma automática esses papéis de trabalho. Né? Então, a forma como você, né, iria correr atrás de uma metodologia correta, de materiais de trabalho, de montar, muitas vezes, você já vai ter um acesso mais seguro, né, do qual caminho a percorrer, como mobilizar esse pessoal, conscientizar, responsabilizar também e fazer o melhor dentro daquela condição que você tem hoje dentro da sua prefeitura, né, da sua empresa e tudo mais. Dentre as entregas do mini curso, né, que você vai ter alcance, tem modelos adaptáveis em Word e Excel, estrutura de PPA enxuta, mais um alinhamento de diagnósticos, então quadro de metas, mais programas, ações, anexos bases, e uma clareza através de aulas práticas ao vivo com carga horária de 8 horas, onde você vai aprender ali com muita clareza, com muita direção, como montar um PPA rápido e com base técnica, né, que é o mais importante, o que evitar, que são erros comuns, como justificar metas, escolhas com seguranças, como garantir que o PPA sirva de base ali para LDO e para a LOA, e checklist em mais linha do tempo de agosto até dezembro, né, que é o período que o plano volta para a sanção, o que fazer por semana até o envio,
e sequência ideal de montagem e verificação final do plano. Fora isso, você ainda vai ganhar bônus exclusivos, né? Como modelos prontos, que é modelo de justificativas, mais frases prontas para introdução do plano, modelo de convocação simples para audiência pública, modelo de formulário para escuta popular, né, atualizado, e um plantão de dúvidas ao vivo para os 10 primeiros inscritos. Esse encontro vai acontecer em agosto, né, mas somente para os 10 primeiros inscritos, por ter ali, né, a gerência do tempo, vai demandar tempo e tudo mais. Então, somente para os 10 primeiros inscritos, a gente vai abrir esse plantão de dúvidas ao vivo, com orientações finais, ajustes técnicos e apoio direto sobre o seu PPA. Então, o acesso também para essa turma, ele vai ser estendido, né? Justamente porque você é a primeira turma, então vai ter um acesso a esses materiais e aulas e conteúdos ali por 2 anos. E ainda, né, fora isso, tudo isso, na verdade, você ainda ganha uma garantia estendida, que geralmente é de 7 dias, mas como garantia, a gente dá 15 dias, e a certificação de conclusão do curso. Então, o minicurso, né, gente, ele vai ter o conteúdo liberado a partir do dia 9 de agosto já. Então, encontro online ao vivo dia 9 e 16 de agosto, com horário das 8h30 às 12 horas. E para os primeiros 10 inscritos, o plantão Tira Dúvida está previsto para acontecer no dia 20 de agosto, das 19h30 às 22 horas. Então, essas informações são muito essenciais, né? O conteúdo ele fica gravado também para você ter acesso depois. Todo o material vai ficar disponível, na verdade, mas o material das aulas ao vivo vai ficar gravado para você poder ver depois, com a sua disponibilidade, no horário também que você quiser ali revisar algum ponto específico. Lembrando que essas aulas também, elas são voltadas para o período que a gente se encontra, então é algo mais focado, mais direcionado, para você poder sair ali com o seu PPA praticamente pronto. No mini curso do PPA, você vai ter acesso a modelos adaptáveis em Word e Excel, né, modelos ali de estruturação e tudo mais de programas, metas, iniciativas, indicadores, aulas práticas ao vivo, com carga horária de 8 horas, onde você vai aprender como montar um PPA rápido e com base técnica, o que evitar, que são os erros comuns, como justificar metas, escolhas com segurança, como garantir que o PPA sirva de base para a LDO e para a LOA, e ainda mais o checklisting de linha do tempo de agosto até dezembro, e mais bônus exclusivos, né, que são modelos prontos, o plantão de dúvida ao vivo, somente para os 10 primeiros inscritos. Então, corre logo, né, você também, para poder ter acesso a esse bônus exclusivo, o acesso estendido por dois anos a todo o material e aulas, e a garantia estendida para 15 dias, né, para poder devolver ali o seu dinheiro. E o certificado de conclusão. Então, tudo isso, né, a preço normal, daqui a alguns dias, vai custar R$ 997, mas hoje ele está saindo por 12 vezes de R$ 30,36 ou 297 à vista, né, para você ter acesso a tudo isso e, além do mais, os 10 primeiros têm acesso a um acompanhamento, né, ao vivo ali para poder tirar as dúvidas em relação dos seus PPAs finais. Aqui está o QR Code para quem quiser apontar, tá? A gente ter acesso à compra. Como resultados reais, você acaba ali, quando você se aprofunda nessas questões, né? Você acaba tendo elogios da sua equipe, o reconhecimento. Coloquei aqui pela CNM, né? Que eu tenho uma matéria também sobre isso, só não consegui colocar aqui, mas depois eu vou procurar para colocar para vocês. A valorização profissional, né? Como eu disse, então, é nossa escolha, né? O que o ambiente externo, né, faz conosco não nos diz nada, mas como nós reagimos a isso é o que vai dizer como será a nossa caminhada daqui para frente. Então, é justamente querer, né, ser referência na área, melhorar o seu trabalho, ter melhores entregas
desse plano, um plano real, na consciência que você fez realmente ali o melhor que você podia, nas condições que você tinha. Então, é o legado que você quer deixar, é muito mais do que uma simples execução, é resultado que você visualiza no seu município ou no município que você presta assessoria, por mais que esse conhecimento não venha de uma forma externa, mas internamente você saber o que você fez o seu melhor, ir para casa no final do dia falando que com aquela consciência de que realmente eu fiz o que tinha que ser feito e era o melhor no momento. Então, aqui são alguns resultados de alguns casos, né, reais que eu tive para trazer aqui para vocês. E por que investir nessa formação? Né? Porque você torna-se indispensável, um profissional reconhecido na gestão, e o impacto ele é real, ele transforma documentos em resultados, então você acaba conseguindo mensurar, ou você acaba com que o responsável ele consiga também, inclusive no próprio documento do tribunal, né, na cartilha que ele colocou, que os responsáveis já devem estar ali elencados no plano plurianual, que é uma indicação do tribunal, né, aqui da Bahia, e o legado duradouro, que são políticas que permanecem, né, perpetuam para sempre, independente de quem esteja no cargo, no poder. Tudo isso é garantia para vários anos, né, para uma vida. Então, é justamente o legado que você quer deixar para a sua formação, para a sua vida profissional. Então, o futuro começa no planejamento. Planejar é mais do que cumprir etapas, é decidir com coragem o que vai permanecer. Então, muitas vezes falta essa coragem, né? Então, coragem para avançar, muitas vezes é deixar para trás aquilo que não funciona mais. Então, para a gente avançar, é preciso coragem para o novo, né? Muitas vezes que é desconhecido, mas aqui vocês sabem que é um novo mais seguro. Diante de tudo que eu falei, né, gente? Só eu falei até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao conteúdo? Com alguma dúvida com relação ao mini curso? Estamos aqui para poder aprender, né? Debater, discutir o que é que funciona. Vanessa aqui, nenhuma dúvida, foi bem esclarecedor. Beatriz aqui. Se vocês quiserem complementar algo, sugerir algo sobre o que foi fala aqui, né, no conteúdo também, fique à vontade. Se não tiverem nada, né, acho que a gente pode encerrar o nosso aulão. Cris, quer falar alguma coisa? Bruna, esse valor promocional é só até hoje? Na verdade, é por tempo limitado. Não sei exatamente quanto tempo a gente vai deixar, mas acredito que é só hoje. Realmente está bem acessível, digamos assim. Qualquer coisa a gente pode conversar. Você me manda uma mensagem lá no WhatsApp, a gente avalia. Tá? Mais alguém, gente? Acredito que a gente pode dar por encerrado o nosso aulão de hoje. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, tá? Muito obrigada pela presença, pela participação, pela entrega de cada um de vocês, né? Em estar aqui um horário desse, na segunda-feira, depois de um dia de trabalho, que não é fácil, né? Tá na área de planejamento e orçamento público nesse período, eu sei muito bem como é que é. Mas, parabenizar vocês
por estarem aqui comigo nessa noite, tá? O Cleito colocou aqui, né? Apesar do tema complexo, alguns municípios têm dado importância maior a essas peças de planejamento. É verdade, Cleiton. Ultimamente eu tenho visto isso com bastante relevância, assim, digamos, né? Tanto pela tecnologia, o avanço, né, da questão das redes sociais. Então, hoje tudo muito vira informação muito rápido, a questão da imagem dos gestores frente a essas peças também tem preocupado um pouco mais eles, nessa disseminação, eu acredito também, da informação. E a própria sensibilização, né? Então, o próprio Tribunal de Contas tem avançado nessa questão, então corre aí para cada vez mais tá se exigindo peças com mais qualidade dentro da realidade desses entes de pequeno porte, né, que a gente não via muito e agora está vendo com mais frequência. E é muito bom ver vocês aqui também, porque a gente não tem muito, né, essa troca na nossa área e tudo mais, a gente se sente muitas vezes ali sozinho e tem uma comunidade forte, né, de pessoas que são da mesma área, que sentem as mesmas dores, que vivem a mesma realidade diariamente, acaba sendo um pouco confortante também. Vamos ver aqui. Mais alguém falar aqui no chat. Beatriz, foi uma excelente oportunidade para aprofundarmos o entendimento sobre o PPA. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Bia. Leito, né? Que na verdade é uma área carente de profissional, e realmente profissional capacitado nessa área é muito carente. Inclusive, se vocês quiserem se capacitar, é uma área muito promissora, tá, gente? Assim, digamos, porque realmente falta profissional que tem experiência, que entenda, né, a realidade, porque muitas vezes a técnica, o teórico é muito diferente da realidade quando a gente vai para dentro para poder fazer um plano e tudo mais. Então, é carente de profissionais especializados e com experiência. Então, vocês que estão aqui, né, se estão aí no início também dessa demanda, é uma área muito promissora e que agora ainda mais tende a crescer, né, com essas exigências, cobranças e tudo mais. Bom, turma, se ninguém tem mais nada a acrescentar, né, a sugerir, a perguntar, não tem dúvidas, então vou encerrar aqui o nosso aulão sobre o PPA, tá? Espero vê-los em breve para a gente trocar mais conhecimento, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Ah, obrigada, Vanessa. Boa noite, queridos.